Já aconteceu de você compartilhar algo muito pessoal com sua família e depois se arrepender, desejando ter guardado para si? Isso é mais comum do que imaginamos. Muitas vezes, no calor de uma conversa, acabamos revelando mais do que deveríamos, pensando que estamos apenas buscando compreensão e apoio. A vontade de dividir nossas emoções e experiências pode ser grande, mas é importante lembrar que nem tudo precisa ser compartilhado. Com o passar dos anos, aprendemos a ter mais controle sobre o que falamos. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que uma palavra mal colocada. E isso não significa que devemos esconder nossos sentimentos ou nos distanciar dos nossos entes queridos. Significa sim, entender que há certos assuntos que, se compartilhados de forma excessiva, podem gerar desconforto, distanciamento ou até conflitos desnecessários. Neste vídeo, vamos explorar 5 tópicos que, após os 65 anos, você deve pensar 2 vezes antes de dividir com sua família, não por desconfiança, mas para garantir que seus relacionamentos permaneçam equilibrados e harmoniosos. Eu vou te ajudar a entender como evitar arrependimentos e proteger os laços familiares que são tão valiosos. Fique comigo até o final. O que vou compartilhar pode evitar mal-entendidos e fortalecer sua relação com seus entes queridos. Já passou por uma situação em que disse algo e deu a maior dor de cabeça? Não é fácil. Conta nos comentários. E claro, se o conteúdo te ajudar, curta o vídeo e inscreva-se para mais dicas. A sabedoria do silêncio. À medida que o tempo passa, nossa vida se enche de experiências. Essas experiências nos trazem memórias e também lições valiosas, tanto das situações que deram certo quanto das que não saíram como esperávamos. Com a sabedoria que vem com a idade, descobrimos que nem todas as nossas experiências precisam ser compartilhadas. Na verdade, o segredo muitas vezes está em saber o que guardar para si. As conversas familiares podem ser um alívio para o coração, mas também podem gerar mais carga emocional do que gostaríamos. Compartilhar é natural, mas as palavras têm um peso imenso, e sua interpretação varia de pessoa para pessoa. O que pode ser uma simples confissão para você pode se transformar em um peso para quem ouve, dependendo do momento, do estado emocional e da sensibilidade de cada um. A sabedoria é, portanto, não apenas saber o que dizer, mas também saber o que não dizer. Algumas coisas podem ser deixadas para o momento certo, ou até mesmo para uma conversa interna que nos ajude a processar emoções. Agora, vamos explorar os 5 pontos em que esse discernimento se faz ainda mais essencial após os 65 anos. Número 1. Arrependimentos profundos. O passado não pode ser mudado. Todos nós, em algum momento, refletimos sobre o passado e nos questionamos: e se eu tivesse feito as coisas de maneira diferente? O arrependimento é uma parte natural da vida e pode nos ensinar muito sobre quem somos. Mas, quando compartilhamos essas angústias com nossa família, precisamos pensar nas consequências emocionais disso. Imagine um pai dizendo ao filho que, se tivesse tomado outro caminho profissional, a vida dele teria sido completamente diferente. Ou uma mãe confessando que, se pudesse voltar no tempo, teria feito escolhas muito diferentes, incluindo na criação dos filhos. Embora essas revelações possam ser sinceras, elas podem causar sentimentos inesperados no ouvinte, que se pega questionando o próprio papel na história da família. Perguntas como: será que minha mãe ou meu pai se arrepende de me ter tido? Eu sou fruto de uma escolha errada. Será que eles seriam mais felizes sem mim? Esses pensamentos podem mexer com as emoções de quem nos ouve. Em vez de focar nos arrependimentos, que tal celebrar as boas memórias e focar no presente e no futuro? Afinal, o que realmente importa é a chance de criar novas histórias juntos. Número 2. Problemas financeiros. O peso das preocupações. Dinheiro é um tema delicado em qualquer fase da vida, mas quando se trata de problemas financeiros na maturidade, ele se torna ainda mais sensível. Falar sobre dificuldades econômicas com a família pode gerar um peso emocional que muitas vezes não é necessário. Se você está passando por dificuldades financeiras, falar constantemente sobre isso pode fazer com que filhos ou netos se sintam responsáveis ou pressionados a ajudar, mesmo que isso afete a própria estabilidade deles. Essa dinâmica pode gerar desconforto, tensões e até afastamento, pois ninguém quer se sentir sobrecarregado com as preocupações de outra pessoa. Por outro lado, se a sua situação financeira está confortável, falar sobre isso excessivamente pode criar expectativas nos outros, que podem começar a se sentir em dívida com você, ou até gerar ressentimentos, como: será que eles esperam que eu os ajude financeiramente?
O ideal é adotar uma abordagem equilibrada e discreta. Fale sobre finanças apenas quando for realmente necessário, e com muito cuidado. Se precisar de ajuda, procure outras formas de resolver a situação, sem fazer com que seus familiares se sintam obrigados a assumir a responsabilidade. Ao invés de focar apenas em números, compartilhe experiências de vida e ensinamentos financeiros que possam ser úteis para todos. Dessa maneira, você preserva a harmonia familiar e evita situações desconfortáveis que possam gerar desconforto ou pressões desnecessárias. Número 3. Opiniões fortes sobre familiares. O risco de conflitos. Em qualquer família, há um vasto espectro de opiniões sobre todos os membros. Sabemos das qualidades e dos defeitos uns dos outros, afinal, convivemos a vida toda. Mas, nem sempre é necessário compartilhar as opiniões mais contundentes, especialmente quando se trata de críticas ou julgamentos severos. Opiniões sobre filhos, genros, noras, netos e até cônjuges podem se tornar um terreno fértil para conflitos. Às vezes, uma crítica simples pode ser repetida, distorcida e acabar alimentando disputas familiares que antes nem existiam. O importante aqui é lembrar que palavras podem se transformar em sementes. Elas podem gerar rancor, desentendimentos e afastamento. Portanto, se for necessário falar sobre algum comportamento de um familiar, escolha o momento certo e tenha cautela nas palavras. Em muitos casos, guardar para si ou compartilhar com alguém de extrema confiança pode ser uma abordagem mais sensata. Número 4. Problemas de saúde. Evite o papel de vítima. Com o passar dos anos, é natural que as questões de saúde se tornem mais presentes nas conversas diárias. Consultas médicas, tratamentos e limitações físicas entram para nossa rotina e, às vezes, se tornam o foco das interações familiares. No entanto, transformar cada conversa em um relatório sobre doenças pode afetar a forma como somos vistos pelos outros. Falar excessivamente sobre problemas de saúde pode gerar sentimentos de piedade ou preocupação excessiva na família, ao invés de respeito. As pessoas podem começar a vê-lo como alguém frágil, criando um tipo de dependência emocional que pode prejudicar a relação. É claro que, se houver questões importantes de saúde, elas precisam ser compartilhadas com a família, mas também é essencial mostrar que sua vida vai além disso. Ao invés de focar apenas nas limitações, dedique-se a compartilhar momentos alegres, memórias felizes e seus planos para o futuro. Dessa forma, a sua imagem será de alguém que, apesar das dificuldades, continua cheio de energia e vontade de viver. Número 5. Medos e ansiedades, transmitindo insegurança desnecessária. É completamente natural que, à medida que envelhecemos, o medo do futuro e da morte se torne mais presente. Mas, compartilhar medos constantemente com a família pode criar uma atmosfera de ansiedade e insegurança. Isso pode fazer com que filhos e netos se sintam impotentes ou até sobrecarregados ao tentar ajudar. Em vez de focar nesses medos, procure cultivar momentos de tranquilidade e de gratidão. Atividades simples, como passeios, hobbies ou tempo de qualidade com a família, podem ajudar a aliviar as tensões. Além disso, com o tempo, a forma como encaramos o futuro se torna mais serena. Encarar a vida e a morte com serenidade e até com humor faz toda a diferença, tanto para o seu bem-estar quanto para a harmonia familiar. O valor da sabedoria no silêncio. Saber o que compartilhar e o que guardar para si não é apenas uma questão de cautela, mas uma verdadeira demonstração de sabedoria emocional. Isso não significa esconder verdades, mas, sim, preservar a sua paz e o equilíbrio dos relacionamentos familiares. Agora, quero saber de você, qual desses pontos mais te fez refletir? Você já compartilhou algo com sua família e depois se arrependeu? Como isso afetou a dinâmica familiar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor, para enfrentar qualquer dor.